Programa Um Novo Olhar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está chegando aqui no programa Um Novo Olhar. E hoje nós vamos ter um tema muito importante com uma pessoa muito especial, a Fernanda Malaquias, né, formanda em psicologia, né, esse ano ela está terminando a faculdade, faz parte aqui também do Instituto Evoluir. Então, e hoje nós vamos falar com a Fernanda sobre um tema muito importante, a questão do apego. E você se apega demais? Vai pensando aí como que é esse tema na sua vida. E aí a gente já tem aqui para a Fernanda, para a gente começar nosso programa, uma pergunta da Maria Luísa, da Zona Norte de São Paulo. Ela pergunta o seguinte, Fernanda: o que é apego e por que ele é tão importante falar sobre ele, sobre o apego? Me diz aí, Fernanda. E aí? E você, Fernanda, é apegada? Boa, Lê. Boa tarde, Alê. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos vendo. É uma delícia estar aqui hoje com vocês e falar sobre esse tema, né, Alê? Que é um tema que dá pano para manga, né? Tem muita coisa para falar sobre apego, né? E muito interessante essa primeira pergunta que você fez dessa ouvinte, Alê, porque a gente traz a importância de falarmos sobre o apego, né? Mas primeiro, o que que é? Então, eu sempre gosto de levar o conceito, né? Trazer o significado da palavra. E quando eu fui dar uma olhada, o significado da palavra apego vem de afeição, de simpatia por alguém ou por alguma coisa. Então, às vezes, você tem apego por pessoas, apego pelo dinheiro, mais para frente nós vamos entrar, acredita aí, nos campos dos tipos, né? Mas, então, o apego, ele é esse processo longo que, para a psicologia, ele é um campo muito estudado, né, dentro da psicologia. Tem um psicólogo e um psiquiatra, ele é também psicanalista, chama John Bowen, e ele desenvolveu uma teoria que chama teoria do apego, né? E ele estudou por muitos anos como que as crianças se relacionavam com essa questão do apego e posteriormente os adultos, como que era isso na vida deles. E aí ele chegou à conclusão que o apego ele é inato ao ser humano, né? Então nós vamos nos aproximar das pessoas de maneira instintiva, né? Para criar vínculo que vai poder nos ajudar para o nosso desenvolvimento. Então o bebê, quando a gente olha para uma criança lá no início da vida, ele procura, né, uma pessoa justamente para estabelecer esse vínculo, para a sobrevivência dele. Então, quando a gente fala de apego, é isso, são vínculos afetivos que nós vamos estabelecendo com as pessoas, né? E com as coisas também. Então, acho que tem muita coisa para explorarmos, Ale, mas importante, né, a gente olhar que, quando a gente fala de apego e de desapego, exige um conhecimento mesmo, mais do que às vezes o senso comum do que a gente já sabe, né? Uma vez que nós estamos falando de coisas que são construídas ao longo da nossa existência, né? Então, acho que aqui temos um grande campo, Ale. Porque esse pesquisador me chama a atenção porque ele começa justamente, né, a pesquisar por que, né, os bebês, né, a ansiedade, o estresse que os bebês sentiam, né? Olha isso já lá atrás, né, Fernanda, na década de 50, 60, já tem um bom tempo, né, que essas pesquisas começaram, né, com o John Bowlby. Então, assim, é muito interessante mesmo, né, a gente está refletindo, é como você falou, desde que a gente do início da nossa vida. E agora a gente vai com uma outra pergunta aqui de Renata Vasconcelos, lá de Minas Gerais, a terra do pão de queijo aí, né? Um beijo para você. Quais são os tipos e estilos de apego que existem, Fernanda? Existe isso, tipos? Primeiro, a gente reconhecer que existe uma primeira forma da gente se apegar, se envolver com apego, que é pelos nossos pais ou pelos nossos cuidadores primários, aliás, as primeiras pessoas que nós tivemos contato, ali logo quando nascemos, né? Então, com 6 semanas de vida, o bebê ele já começa a criar uma capacidade de diferenciar e mostrar algumas preferências pelos seus cuidadores em relação a outras pessoas. Já aos 7 meses, quando a criança faz 7 meses, ela já é capaz de escolher um dos seus cuidadores favoritos. Sabe aquela coisa de, a fulaninha só vai com a mãe dela, ou senão só vai com a tia. Enfim. E aí ela passa, então, a desenvolver uma relação que a gente pode dizer especial com essa pessoa.
Tem uma pesquisadora que, lá na década de 70, ela fez um experimento muito interessante, que deu a origem aos tipos de apego. Ela colocou uma criança e o seu cuidador foram levados para um laboratório, para uma sala. E aí, no meio do estudo, no meio ali da dinâmica, ela pediu para esse cuidador se retirar da sala e deixava a criança para explorar o ambiente ali sozinha. E aí, o que ela começou a perceber? Ela começou a observar que existia ali uma vontade da criança de explorar o ambiente uma vez que ela estava sozinha, mas também tinha uma ansiedade demonstrada ali, meu Deus, e agora? Cadê a pessoa que estava comigo? Então, ela começou a perceber algumas coisas na criança. E aí veio, né, a origem que a gente fala dos 3 tipos, 3 estilos de apego. Então, o primeiro apego é um apego seguro, né, onde a criança ela sustenta ficar sozinha, né, ela sabe que o seu cuidador saiu, ela sabe que o seu responsável saiu, mas ela não fica estressada com a ausência dele, né? Então, ela consegue regular isso. Ela procura buscar um certo um conforto dentro daquela situação. O segundo apego é um apego inseguro, ou também conhecido como evitativo, né? Onde a criança, ela, no primeiro momento, ela não vai mostrar nenhum sinal de estresse com a ausência. E ela também tenta contornar ali a situação quando ela se percebe sozinha. Mas ela começa a sentir que ela meio que vai se afastando. Então, ela meio que se fecha. Sabe quando você se fecha? Você não demonstra nada, mas também se fecha. Esse é o segundo apego. E o terceiro é um apego inseguro ou ansioso também, né? Que essa pesquisadora titulou. Que aí é quando a criança ela demonstra muito estresse com a ausência do seu cuidador, né? Então, ela começa a ficar desconfortável, ela pode até demonstrar violência por conta do afastamento, né? Então, isso é interessante porque, né, Ale, quando a gente fala, parece que eu estou falando somente da infância, mas esses padrões, né, essas situações que vão acontecendo durante nossa vida, vão sendo internalizados. E aos poucos, para nós crianças, né, quando nós somos crianças, e quando isso acontece com uma criança, aos poucos ela vai criando um modelo mental para cada relacionamento. Então, esse modelo, ele vem sendo aplicado na infância, na adolescência, na vida adulta, com as nossas relações. Então, por isso que é importante a gente pensar na importância de conhecer os nossos apegos, né, Ale? Como você falou, né? Como vai sendo construído ao longo da vida, o quanto que isso pode estar impactando ali na nossa fase adulta também, né? Nos comportamentos que a gente tem, como a gente vai reagindo às situações da nossa vida, né? E tem agora mais uma pergunta também muito interessante. Essa é aqui, né, da Cláudia Regina de São Paulo, e ela pergunta assim: apego e dependência emocional são as mesmas coisas? Perfeito, Ale. Essa é uma pergunta muito boa e uma pergunta muito polêmica também, né? Porque a gente, conforme a gente vai estudando e vai vendo, tem muitas opiniões sobre esse assunto. Mas aqui eu gostaria até para não reduzirmos, né, um assunto que é tão complexo, falar da teoria de apego, né, a teoria que John Bowlby fundou, né, e trouxe para nós, é complexo. Então, para a gente não reduzir, vamos seguir a base que nós estamos trazendo aqui, que é a teoria do apego, né? E como a gente estava falando, o apego, ele por si só, ele não tem nenhuma conotação ruim ou boa. Ele é aquilo que nós estávamos comentando, né? É o vínculo que a gente começa a criar e estabelecer com o outro, né? Mas o apego emocional, ele traz um outro lado. Apego é uma coisa, agora o apego emocional, já imagina. Você faz parte emocionalmente do outro. Como você falar, eu criei um apego emocional com o outro. Você, você percebe? Você está vivendo um pouco emocionalmente daquela pessoa, a vida emocional daquela pessoa. E aí, isso é um pouco delicado, né? Porque nós podemos nos conectar com o sentimento do outro,
ter empatia, nos conectar com uma emoção do outro, mas não necessariamente viver aquilo que o outro vive, né? Então, é aqui que mora o ponto de cuidado, né, Ale, quando a gente fala. Então, nós não fomos ensinados a reconhecer por si só as nossas emoções, os nossos sentimentos. E isso pode acabar confundindo mesmo. Então, quando a gente fala de apego, o apego emocional, ele faz parte de um desequilíbrio que pode ser, sim, desenvolvido e desenvolver uma dependência emocional, né? Porque você acaba ficando, fazendo parte daquela estrutura emocional da pessoa, virando dependente emocional, né? Então, você acaba se vendo um só com ela, né? E aí que mora o ponto de atenção. Então, acho que é uma boa pergunta para a gente levar para a nossa reflexão, né? Eu posso, sim, perceber o que o outro sente, eu posso, sim, me conectar com o que o outro sente, mas tendo a consciência que nós somos indivíduos diferentes, né? Para não entrar no apego emocional e levar para uma dependência emocional. Nossa, tô adorando esse tema, Fernanda, e já, né, lembrando aqui, né, os nossos queridos ouvintes, né, que nós temos uma parceria, né, então a gente tem a parceria, né, dos nossos 15% de desconto, né, para você, que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, né, então tem 15% de desconto em todos os serviços aqui do Instituto Evoluir. E para você que quer continuar contribuindo com essa programação que chega a tantas pessoas, né, que ajuda tantas pessoas, você pode contribuir de forma espontânea e segura pelo Pix 11 97 261 0272. De uma maneira segura e tranquila, você pode estar aí fazendo a sua contribuição, né? Você também pode contribuir de outra forma entrando no site da FEAL, que é o feal.colabore.org, e lá obter todas as informações para se tornar sócio. Se você que ainda não é sócio, vale muito a pena. Deixar também um recadinho, né, comunicando, né, da nossa fase de mudança, né, que é aí, agora passou para YouTube Portal Mundo Maior, YouTube Portal Mundo Maior, né, então aí olhando, né, dando os recados aqui tão importantes do nosso programa, né, passa tudo tão rápido, né, Fernanda, mas nós ainda, né, temos mais perguntas aqui para fazer para você, né, e olhando para a questão do espiritismo, Fernanda, para o espiritismo, quais são os cuidados que devemos ter com o apego? O que o espiritismo, né, fala sobre isso? O espiritismo, ele traz muito a consciência, assim, daquele ditado popular que a gente conhece, sabe? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, o equilíbrio. Eu, conforme eu fui pesquisando e estudando, né, e na faculdade também nós vimos isso dentro da teoria de apego, então como nós passamos aqui com vocês, existem vários tipos de apego. E o espiritismo, ele traz também 4 tipos de apego. Então, apego à matéria, apego a pessoas, apego a comportamentos e apego ao passado. Então, aqui eu acho que tem uma reflexão importante, assim, para nós, né? O quanto que o apego à matéria, às vezes, pode ser prejudicial, né? Porque quando a gente fala do apego em relação ao corpo, à matéria, ele está conectado diretamente a um instinto primário de sobrevivência do ser humano, né? Então, se a gente parar para pensar lá nos primórdios, tinha essa questão da gente se apegar ao mínimo, né, para trazer uma consciência ali de sobrevivência, né, com o intuito de ficar vivo, né. Então, quando a gente traz isso, ao mesmo tempo com o ensinamento de Jesus, acho que Jesus, né, traz um baita ensinamento para a gente, o Livro dos Espíritos também traz o quanto que o apego às coisas materiais vai dificultando, às vezes, o nosso processo de evolução, né? Então, tem uma passagem no Livro dos Espíritos que eu gosto bastante, na pergunta 895, que fala sobre isso, né? Porque quando a gente se apega muito às coisas do mundo,
a gente vai se distanciando de compreender qual é o nosso verdadeiro destino, qual é o nosso verdadeiro sentido aqui, né? Então, isso acho que tem que dosar, por isso que eu falo que é bem aquele ditado, né? É a dose, é o equilíbrio. E aí, o apego também às pessoas, né? Que é uma outra categoria. Então, tomar um certo cuidado, às vezes a gente fala assim, mas eu gosto tanto da pessoa. O amor é uma coisa, a gente tem um sentimento de amor, né, de afeto, é uma coisa, o amor é singelo, é natural, é suave, né? Já esse apego, que a gente quer ficar muito próximo, às vezes acaba não sendo tão saudável para a nossa relação, né, para a relação das pessoas. E aí eu sempre gosto também de lembrar da frase que Jesus nos deixou, né, Ale? Da gente reconhecer de fato quem é a nossa família, né? Eu sempre gosto, assim, dele falando, né, que meu pai, minha mãe, meus irmãos são essas pessoas que estão aqui ao meu redor, né? Então, traz também uma outra reflexão para gente. E aí, assim vai. Então, tem o apego do comportamento, tem o apego ao passado também, as coisas que já aconteceram. Então, acho que aqui temos um campo bem interessante para a gente explorar, assim, pensando no espiritismo, Ale. Nossa, que bonito, né, Fernanda? Estou aqui refletindo, né? Porque eu vou pensando na minha própria história e nas pessoas com quem eu convivo, né? E pensando aí nas pessoas, falando sobre relacionamentos, né? Tem uma pergunta aqui muito interessante, né? Que da Valéria Nascimento de Ribeirão Preto, que ela diz assim: como o apego pode afetar a qualidade dos relacionamentos? E aí tem muitas formas, né, Fê? Às vezes a gente vê pais muito apegados aos filhos, a mãe ou o pai ou avós, também apego de casais, né? Namorado, marido, né? Esposa, então, amigos, né? Então, como é que isso pode, Fê, aí, afetar, né, nos relacionamentos que a gente tem aí ao longo da vida? E até o relacionamento que a gente tem com a gente mesmo, né? Porque aí a gente acaba ficando aí perdido nos apegos. Como que é para você, Fê, essa questão? Ale, eu me apego, olha, gente, eu usando a palavra apego, pois é, né? Mas, gente, eu me calço muito no que nós estamos trazendo aqui, né? E falando dos três tipos de apego. Então, quando a gente comentou lá da infância, esses três tipos também passam pela nossa fase adulta, né? Então, quando a gente fala daquele apego seguro, lembra que nós comentamos daquele apego seguro? Provavelmente a gente vai ter comportamentos de pessoas que elas ficam mais conscientes, né, autoconscientes do estado delas, né? Elas acham que tem um bom relacionamento, se sente confortável com o outro, né? Não costuma ter uma sensação de se sentir abandonado por alguém, né? Então tem pensamentos sinceros e o comportamento, como consequência, ela sabe que no momento de dificuldade ela pode recorrer. Então esse é um apego seguro pensando no adulto. Já o apego inseguro, né, evitativo, que nós estávamos comentando, no adulto, ele já vai se sentir desconfortável perante as pessoas, né? Então vai ser aquela pessoa que vai achar difícil confiar e depender dos outros, né? Fica nervoso quando alguém se aproxima demais dele, né? Tem pensamentos, na maioria das vezes, de desconfiança com o outro, tem sentimentos que não, né, que não conecta muito ali com o prazer de você se relacionar, né, com o outro. E, consequentemente, o comportamento é se manter distante das pessoas. Olha que coisa! Às vezes a gente fala assim, ai, a pessoa tem um apego muito grande, né, mas o comportamento dela perante esse apego, às vezes, se é um apego evitativo, inseguro, o comportamento dela é se afastar das outras pessoas, né? Evitando uma certa intimidade, né? Mantendo aquela independência, né? Que a gente fala. Já no terceiro, que é o apego ambivalente, o apego ansioso, que nós estávamos comentando, muitas das vezes nós vamos ver essa pessoa, assim, que ela se percebe relutante em chegar perto de alguém que ela gostaria.
de tanto, ela se percebe, sabe, tipo, como se fosse um bloqueio. Então, muitas das vezes, ela vai procurar no seu parceiro, às vezes, uma situação ali que ela gostaria que tivesse nela, né? Então, tem isso. E aí, os pensamentos serão de, as pessoas não gostam muito de mim. É meio uma situação mesmo de ansiedade, né? Você já procura prever o que o outro pode estar pensando. Ah, as pessoas não vão gostar muito de mim. Os sentimentos se misturam, às vezes, com medo, né? E, ao mesmo tempo, um desejo de ter um relacionamento. E aí, o comportamento, como consequência, é procurar constantemente uma aprovação do outro. Então, aqui, acho que para a gente ter um panorama, para a gente perceber o quanto esses apegos que são constituídos lá no início, eles se refletem também na nossa vida hoje. Ai, olha, nossa, eu estou aqui já pensando nos meus comportamentos, pensando em comportamento de amigo, familiar. Tem várias descobertas aqui, várias, né, descobertas sendo feitas aqui ao longo do programa, né, Fernanda? E aí, Fernanda, a Maria Fernanda, né, mandando também uma pergunta aqui de Santo André, né? Ela pergunta assim, Fernanda, como que a gente pratica o desapego e por que que é importante sabermos praticá-lo? Eu fiquei pensando, como a gente tem vários tipos de apego, eu sou apegada nos meus livros. Então, né, eu lembro que uma vez eu li um romance espírita que tinha um professor, né, professor médico, que após, né, a passagem dele, ele vem, né, em espírito e ele chega na casa dele aqueles livros, muitos livros sendo retirados, né? Então, estou aqui pensando nos meus livros, né? Então, que a gente possa, né, gostar dos livros, mas não se apegar, né, Fernanda? Fala aí pra gente, né, como é que a gente olha para esse desapego? Boa, Ale, boa pergunta. Acho que, Maria Fernanda, aqui tem um ponto, né? Quando a gente fala do desapego, é um desapego saudável, né? Não partindo de um ponto, indo para outra ponta. Não, mas fazer um processo para assim, para que seja saudável, né? E quando você fala do como, eu gosto muito de um livro do Divaldo, que chama Francisco Sol de Assis, que logo na primeira, assim, na primeira parte, está escrito assim: perceba que tudo é passageiro, tudo, sem exceção. Eu acho que aqui já traz uma compreensão de como a gente pratica o desapego. Se tudo é passageiro, vale a pena eu me agarrar tanto naquilo, né? Então, acho que aqui já tem um ponto. E aí, depois ele vai falando, né, da gente cada vez mais viver intensamente o dia de hoje, sem a ansiedade exagerada quanto o futuro, né? E sem também as lembranças que nós vamos guardando do passado. Então, acho que tem algumas formas da gente praticar esse desapego, né? E aí, o porquê? Por que que é tão importante, né, Lê? Às vezes a gente fala assim, olha, o apego, ele pode te levar para uma sensação de sabe como você está estagnada? Pois é. Então, às vezes você fala assim, estou estagnada numa ideia e não consigo sair disso. É isso, é essa sensação de estar estacionada. Então, sempre é possível recalcular a rota, né, em direção a um caminho diferente. Então, acho que essa é a importância, né, Lê? A gente vem fazendo temas tão bons ultimamente que, né, vem perguntas tão interessantes que a vontade é de ir, né, complementando e fazendo parte 2 de alguns programas aqui. Vamos pensar aqui junto com a nossa querida produção, agradecendo a Gina, a Thaís Kembele, Guiomar, todos que, né, da técnica que nos acompanham aqui. E agradecer aos queridos ouvintes, a você, Fernanda, e ao espaço aqui. As palavras finais, Fernanda. Ai, Ale, eu também agradeço, gente, obrigada. Realmente é um assunto que, olha, precisamos de parte 2, porque tem muita coisa. Mas eu me despeço, Ale, com a passagem do Evangelho, né, que diz para nós, né, que possamos acumular os nossos tesouros no céu, né, onde não há ferrugem, não há vermes, e lá, onde está o nosso tesouro, vai estar o nosso coração. Então, é isso, gente. Obrigada.
Você acompanhou Um Novo Olhar.